Brasileiro lutador de MMA é detido na Flórida por violência doméstica contra a companheira. Polícia Federal investiga morador de Londrina por receber armas ilegais dos Estados Unidos. Na fronteira sul, atirador é morto em tentativa de emboscada contra agentes da patrulha de imigração. Donald Trump ameaça países que se alinhem ao BRICS e defende Jair Bolsonaro nas redes sociais. E tem todos os detalhes da tragédia das enchentes no Texas, que deixa inúmeros mortos e desaparecidos, incluindo muitas crianças. Olá. Escândalo envolvendo um nome conhecido do MMA brasileiro aqui nos Estados Unidos. Godofredo Castro de Oliveira, ex-lutador do UFC, foi preso em Deerfield Beach, no condado de Broward, na Flórida. A acusação: agressão doméstica contra a companheira dentro da casa onde vive o casal. A reportagem é de Eliseu Caetano. Um ídolo do passado virou personagem de uma triste realidade: a violência contra a mulher. De acordo com a polícia de Deerfield, os vizinhos ouviram gritos e ligaram para o 911, o serviço de emergência americano. Quando os agentes chegaram, encontraram a vítima ferida e assustada. Godofredo foi detido em flagrante e levado para a cadeia central do condado de Broward, onde segue preso e sem direito à fiança. Pepei, que ficou conhecido no Brasil pela participação no TUF Brasil e por lutas no UFC entre 2012 e 2018, agora enfrenta uma das maiores lutas de sua vida, só que longe dos octógonos. Recebemos o chamado por volta das 9 horas da noite. Ao chegar no local, a vítima apresentou marcas consistentes com agressão física. O suspeito foi imediatamente algemado e conduzido à prisão. Foi o que disse um porta-voz do Departamento de Polícia de Broward à imprensa local. Pepei ainda não se pronunciou e a defesa do ex-lutador também não divulgou nota oficial. Se condenado, ele pode responder por violência doméstica, agressão agravada e ainda enfrentar processo de deportação. O caso ainda está sendo investigado pela polícia local, que avalia se há histórico de violência no relacionamento. Samara Mello, esposa de Pepei, usou sua voz de sobrevivente para denunciar que a violência doméstica existe em todas as formas: física, emocional, sexual e até financeira. E não pode mais ser tratada em silêncio. Ela alertou: quando a violência acontece dentro de casa, ela destrói não só uma família, mas toda a comunidade. A Polícia Federal Brasileira anunciou que investiga um morador de Londrina por receber armas ilegais daqui dos Estados Unidos. O esquema começou a ser desvendado após uma apreensão no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Assim foi deflagrada a Operação Faler. Foram realizados mandados no Paraná e também em Fortaleza. E os agentes encontraram diversas armas, peças e munições na casa do suspeito. Agora as investigações continuam com o objetivo de desarticular o esquema de tráfico internacional de armas. De acordo com a PF, a quadrilha operava esse esquema de envio e recebimento ilegal de armamentos com o possível envolvimento de empresas. Um novo centro de detenção de imigrantes começou a ser implementado no centro do estado da Flórida, no condado de Clay. Isso acontece dias após a inauguração do polêmico Alcatraz dos Jacarés. Agora o novo espaço ficará dentro de uma área militar. Os planos para um centro de detenção do ICE no Camp Blanding são de maio, mas começaram a ganhar as manchetes agora. Este documento, enviado ao Departamento de Segurança Interna pela Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida, identifica a base da Guarda Nacional como um potencial lar para o centro voltado à prisão de imigrantes. O governador Ron DeSantis disse que está contente com o novo espaço projetado para o ICE e que ele será mais fácil de operar do que o chamado Alcatraz dos Jacarés. Um aeroporto existente na base e sua proximidade com o Camp Cecil oferecem opções para voos de deportação direta. Mas esse documento detalha várias áreas que precisam de melhorias, como o refeitório. Seria ainda preciso fazer uma instalação de saúde comportamental e mais banheiros. Contratos para lavanderia, coleta de lixo e unidades caninas também precisarão ser garantidos.
We're learning things as we go along. O deputado estadual Judson Sepp diz que seus eleitores na região apoiam a nova instalação, assim como as políticas de imigração do presidente Trump. The long-term goal here is a good one for the United States. O governo ainda não falou sobre quem vai pagar pelos custos da construção dos 2 centros de detenção no estado. Um homem armado com equipamentos táticos e um rifle abriu fogo contra agentes da patrulha de fronteira quando eles chegavam ao trabalho em uma instalação próximo ao Rio Grande, em McAllen, no estado do Texas. O ataque aconteceu na manhã de hoje. Segundo testemunhas, o atirador fez diversos disparos nessa emboscada, ferindo ao menos um policial. Mas logo os agentes e as polícias locais revidaram e mataram o suspeito. As autoridades federais disseram que mesmo que o homem tenha sido neutralizado, essa é uma investigação em andamento liderada pelo FBI. Ainda não se sabe se o atirador agiu sozinho. Esse incidente ocorre poucos dias após um outro policial do Texas ser atingido por tiros perto do centro de detenção de Prairie Land. O Departamento de Justiça disse em nota que tem tolerância zero para agressões contra policiais federais ou propriedades e usará todos os recursos da lei contra os responsáveis. A seguir, Donald Trump ameaça taxa de 10% a todos os países que se alinharem ao BRICS. E nas redes sociais, o presidente norte-americano defende Jair Bolsonaro. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave, envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional Record15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código Record20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa aí. E dá aquele like, por favor. O prazo para os países fecharem um acordo comercial com os Estados Unidos está acabando. E segundo o presidente Donald Trump, aqueles que não avançarem nas negociações que estão em andamento enfrentarão tarifas altas nos próximos dias. Donald Trump definiu o dia 9 de julho como prazo final para os acordos comerciais, mas não está claro o que o presidente fará depois que essa data chegar. Algumas tarifas já entraram em vigor em abril. Na época, a medida polêmica desencadeou uma crise em Wall Street e no mercado de títulos que também caiu. Então, o presidente deu aos países parceiros mais 3 meses para fechar um acordo definitivo. Desde então, quase todos os produtos importados pelos Estados Unidos estão sujeitos a uma tarifa mínima de 10%. Enquanto isso, as bolsas não apenas recuperaram todas as perdas, como atingiram vários novos recordes, mas a inflação segue alta no país. Agora, analistas estão de olho nos acontecimentos previstos para essa semana e dizem que se as tarifas começarem a subir novamente e a inflação voltar a aumentar, a crise econômica norte-americana vai se estender ainda mais. Em meio à reunião de cúpula do BRICS que acontece no Rio de Janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou taxa extra a produtos de países que se aliem ao grupo. Ele usou uma rede social para falar sobre esse assunto e também para declarar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes direto da capital, Washington, D.C., com o Matias Brotero. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu em defesa, nesta segunda-feira, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelas redes sociais, o republicano disse que o ex-presidente do Brasil é alvo de perseguição. O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento ao ex-presidente. Estarei observando muito de perto essa caça às bruxas, escreveu nas redes sociais. Bolsonaro agradeceu e chamou o processo contra ele de aberração jurídica. No Supremo Tribunal Federal, o brasileiro responde por envolvimento com uma suposta tentativa de golpe de Estado. Após a declaração do americano, o presidente Lula afirmou que a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Lula ainda falou que ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito.
Donald Trump também usou as redes sociais para criticar as nações do BRICS, que se reúnem no Brasil. De acordo com o americano, qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do bloco será submetido a uma tarifa adicional de 10%. Hoje, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que Trump sente, de forma geral, que o bloco tenta minar os interesses dos Estados Unidos e reforçou que Trump está acompanhando isso de perto. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. E na capital Washington, D.C., acontece um encontro entre o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Enquanto isso, delegações do Hamas e de Israel estão reunidas em Doha e ambos os lados dizem que estão abertos para um cessar-fogo de 60 dias. O Vitor La Regina traz os detalhes para a gente. Representantes de Israel e do grupo terrorista Hamas retomaram as conversas indiretas para um cessar-fogo na faixa de Gaza. A nova rodada de negociações acontece no Catar e sob forte pressão do presidente americano Donald Trump. A Casa Branca disse que o enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, vai se juntar às conversas nos próximos dias. O presidente americano espera que as partes cheguem a um acordo ainda nesta semana. Hoje à noite, Trump vai receber o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para um jantar em Washington. Eles devem conversar sobre 2 impasses da negociação. O primeiro, se o cessar-fogo de 2 meses deve levar ao fim da guerra, e o segundo, sobre a entrada de outras organizações de ajuda humanitária na região. Enquanto isso, as forças de defesa de Israel fizeram mais operações para destruir a infraestrutura e o arsenal dos terroristas. Um alto oficial do Hamas disse à rede britânica BBC que o grupo perdeu o controle de 80% da faixa de Gaza e que gangues rivais estão aproveitando o vácuo de poder para atuar na região. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. No próximo bloco, Flórida implementa sistema de inteligência artificial para reduzir acidentes de trânsito e aumenta a taxa de mortalidade entre as crianças aqui nos Estados Unidos. Ruas e cruzamentos do estado da Flórida vão passar a ser monitorados por um novo sistema de inteligência artificial. Esse é um programa que tem como objetivo reduzir as infrações no trânsito e, claro, os acidentes. Os detalhes com a Carla Marinho. Nem parece, mas cruzamentos como esses aqui na Flórida agora vão ser monitorados por inteligência artificial. Esse programa teste vai começar em algumas cidades do estado para poder mapear e implementar estratégias para prevenir acidentes de trânsito. Além dos carros, esse novo programa, que vai funcionar em câmeras de trânsito e semáforos, também vai verificar ciclistas e até pedestres. A ideia é entender os horários de maior risco, os padrões de acidentes e criar um maior controle. A tecnologia, criada por pesquisadores da Universidade da Flórida, já identificou que o controle de semáforos, usando sensores alimentados por IA, reduz colisões e melhora o tempo de resposta a emergências. A tecnologia da inteligência artificial ela possui diferentes níveis de complexidade e hoje nós já vemos essa utilização em muitas das áreas. Isso não vai parar. Há uma tendência cada vez maior em investimentos para pesquisas em inteligência artificial, justamente para utilizarmos os melhores benefícios da tecnologia. Broward é a comunidade mais recente no estado a usar essa nova abordagem. Mas muitas rodovias na Flórida se tornarão campos de testes para a inteligência artificial ajudar a encontrar soluções para evitar tragédias nas rodovias. Agora, além do relato de testemunhas envolvidas no acidente, as imagens vão dar mais precisão para analisar as ocorrências na pista. Assim como também identificar o perfil dos usuários para também melhorar a legislação, melhorar também a sinalização, ou seja, são diferentes áreas de utilização da inteligência artificial para o melhoramento, para a nossa segurança no dia a dia. Na Flórida, um acidente de carro é registrado a cada 44 segundos. Segundo o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados do estado, em 2024 foram registradas quase 340 mil ocorrências, sendo que 2.648 resultaram em mortes.
Aumentou o índice de crianças morrendo aqui nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa recém-publicada na revista científica JAMA. O estudo aponta que os índices aqui são muito maiores do que de outros países com alta renda semelhante. O número maior de casos de morte infantil se deve à violência armada e aos acidentes de trânsito. Além disso, o mesmo levantamento alerta que, no geral, a saúde das crianças declinou nas últimas décadas, quando foi registrado um aumento de doenças crônicas. Ainda segundo a pesquisa, hoje quase metade das crianças dos Estados Unidos estão recebendo algum tipo de cuidado médico para um problema de saúde. As taxas de depressão, autismo, obesidade e TDAH estão entre as que mais aumentaram. O autor do estudo afirmou que o declínio na saúde infantil é atribuído principalmente a problemas evitáveis e não a fatores genéticos ou socioeconômicos. E os casos de sarampo atingiram o maior recorde dos últimos 33 anos aqui no país. O surto atual é consequência do movimento anti-vacina, que ganhou força nos últimos anos. A reportagem é da Carolina Camargo. São pelo menos 1.277 casos confirmados de sarampo em 38 estados e no Distrito de Colômbia. De acordo com dados do Centro de Inovação em Resposta a Surtos da Universidade Johns Hopkins, o país superou as infecções relatadas em 2019, alcançando o maior número de casos desde 1992. Os números refletem uma reversão da saúde pública na derrota de uma doença que é evitável por vacina e que estava oficialmente eliminada dos Estados Unidos desde 2000. Segundo o CDC, cerca de 92% dos casos de sarampo deste ano foram em pessoas não vacinadas ou cujo status de vacinação é desconhecido. Do total de contaminados nos 6 primeiros meses do ano, cerca de 155 pessoas foram hospitalizadas e 3 morreram devido às complicações relacionadas à doença. 2 crianças do Texas e um homem do Novo México foram as vítimas fatais. Nenhum deles era vacinado. O maior surto foi no oeste do Texas, onde as autoridades registraram mais de 750 casos. Órgãos da área de saúde ainda estimam que o número de infectados deve ser maior do que os relatados até agora, já que uma parte dos casos não chega a ser notificada, porque muitas pessoas não procuram ajuda médica ou não estão sendo testadas. A desinformação sobre a segurança e a eficácia da vacina tríplice contra sarampo, cachumba e rubéola seria o principal motivo para o atual surto. De acordo com o CDC, a taxa da MMR nos Estados Unidos está abaixo de 93% e vem diminuindo. Como o sarampo é altamente contagioso, o número ideal de vacinação a ser mantido seria acima de 95% na população. Especialistas em saúde pública dizem que os Estados Unidos estão no caminho para perder o status de eliminação, o que irá acontecer caso o país tenha disseminação contínua de sarampo por mais de 12 meses seguidos. O surto de sarampo nos Estados Unidos é um alerta global. Apesar de o país ter declarado a eliminação da doença no ano 2000, o que vemos agora é o reflexo direto da queda nas taxas de vacinação. A hesitação vacinal, muitas vezes impulsionada por fake news ou por uma falsa sensação de segurança, coloca em risco os mais vulneráveis, os bebês, as crianças pequenas e os imunossuprimidos. Para conscientizar a população, é preciso informação clara, acessível e humanizada. Reforçar que vacinar é um ato coletivo de amor e de responsabilidade social. O sarampo voltou porque demos espaço para ele. A única forma de impedir que avance ainda mais é resgatando a confiança na ciência e nas vacinas. E a gente segue falando de saúde, agora sobre a principal causa de morte nos Estados Unidos. Hoje, aqui no território norte-americano, uma pessoa morre de doença cardiovascular a cada 33 segundos, de acordo com o CDC. Mas um novo estudo sugere que muitos dos elegíveis a medicamentos para reduzir os riscos não estão recebendo tratamento. Todo ano, nos Estados Unidos, cerca de 805 mil pessoas têm um ataque cardíaco e mais de 795 mil têm um AVC. Mas existem medicamentos para reduzir o risco de ambas condições. Despite the benefits of these treatments for high cholesterol, they're underutilized. O problema é que, segundo o Dr. Caleb Alexander, da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg, muita gente não recebe o tratamento que deveria para evitar o risco cardiovascular. O médico é o autor principal de um estudo que analisou 5 mil adultos nos Estados Unidos. E a pesquisa descobriu que aproximadamente metade dos estudados era elegível a tomar medicamento para reduzir o colesterol,
mas apenas 23% dos pacientes estavam tomando remédio para reduzir a possibilidade dessas condições do coração. E mais, entre aqueles que já tiveram algum evento grave, apenas 68% estavam tomando medicamento. These treatments include statins, which many people may be familiar with. These drugs are safe and effective and have been on the market for many, many years, but they're also newer treatments. Entre os motivos pelos quais as pessoas não estão tomando remédio para reduzir o colesterol estão o desconhecimento do diagnóstico, pular exames anuais que monitoram o colesterol alto, achar que não precisam de tratamento ou não ter condições de pagar por um remédio. Tens of thousands of heart attacks and tens of thousands of strokes could be prevented each year. Para o líder do estudo, dezenas de milhares de ataques cardíacos poderiam ser evitados no país se as pessoas estivessem recebendo tratamento adequado. Depois do intervalo, tempestade Chantal provoca chuva e elevação de rios e inundações na Carolina do Norte. E tem todos os detalhes da tragédia das enchentes no Texas, que deixa inúmeros mortos e desaparecidos, incluindo crianças. A tragédia que devastou o Texas segue impressionando com imagens novas divulgadas a cada hora. Até o momento, os números oficiais são de pouco mais de 90 vítimas fatais e dezenas de desaparecidos, muitos crianças, que estavam em um acampamento de verão que foi atingido pelas cheias. Equipes de resgate seguem nas buscas pelos desaparecidos. Esse vídeo mostra sobreviventes deixando o acampamento de verão para trás em meio à devastação. Elas cantam uma música gospel e rezam pelas amigas que seguem desaparecidas. Segundo a administração do local, até agora foram confirmadas as mortes de 27 crianças e monitoras dos grupos. 10 meninas seguem desaparecidas. O acampamento Mystic, onde estavam centenas de jovens meninas, fica às margens do rio Guadalupe, que foi o mais impactado, com o nível dele subindo mais de 9 metros em 2 horas. Em todo o estado, a comunidade se une em oração pelas vítimas e seus familiares. Esse flagrante mostra o que aconteceu no estado durante o feriado de 4 de julho. Em 2 horas, caiu o equivalente a 4 meses de chuva, elevando o nível de 3 rios que transbordaram e de uma hora para outra tomaram cidades inteiras. We will do everything humanly possible 24/7, looking at every tree, turning over every rock, whatever it takes. If your child is one of those truly missing and not just out of touch, to find your daughter. Massivos esforços de busca e resgate estão em andamento para pelo menos 41 pessoas que estão desaparecidas. É uma força-tarefa entre Guarda Costeira dos Estados Unidos, Guarda Nacional Aérea do Texas e departamentos de polícias locais. A FEMA também foi ativada após o presidente Donald Trump assinar uma declaração de grande desastre para o estado. Voluntários também estão procurando sobreviventes e entes queridos desaparecidos. If it was my babies, I would know somebody lucky, so that's why I'm here. There are dangers over the next 24 to 48 hours. O governador Greg Abbott alerta que, apesar de o estado já estar em um tremendo caos, a situação deve piorar, porque há mais chuva torrencial prevista para essa área do país nesta semana. E a tempestade tropical Chantal perdeu força no final de semana, mas ainda assim causou fortes tempestades e trovoadas na parte central da Carolina do Norte. Como uma depressão tropical, Chantal despejou muita chuva, causando elevação de rios e inundações em muitas cidades do estado. Em várias regiões foram contabilizados danos, os piores no condado de Lee. Árvores foram derrubadas, telhados arrancados de casas e até trechos de estradas colapsaram. No condado de Moore, uma barragem chegou a romper. Além das chuvas torrenciais, a tempestade também levou tornados à região. E atenção, você que vive no estado, as autoridades lembram que os alertas de inundação estão em vigor até o final do dia de hoje para 2 grandes cidades, Fayetteville e Raleigh. Agora vamos para a previsão do tempo. Vem comigo aqui no telão para a gente ver como vão ficar as temperaturas para amanhã. Boston mínima de 68, previsão de sol encoberto em toda essa faixa, exceto em Washington e em Charlotte. Por lá a máxima bate 98.
Tem previsão de muita chuva e trovoada em todo o estado da Flórida, em Miami com pancadas de chuva isolada. New Orleans também segue uma tempestade com raios previstos. Em Houston a situação é parecida, mas por lá faz mais calor, máxima de 100. Em Brownsville, apesar da chuva parar, a temperatura segue subindo e olha só aqui nessa parte do mapa, tudo acima de 100, gente. Phoenix também, máxima de 113 graus Fahrenheit, bastante sol na previsão. Em Los Angeles e em São Francisco a previsão é de tempo encoberto com bastante ventania. Em Salt Lake City, máxima de 97 e bastante sol na previsão. Agora a gente fala sobre o espaço. É que os Estados Unidos já declararam publicamente que o mundo está em uma nova corrida espacial rumo à Lua. Mas você sabe por que o satélite natural da Terra voltou a ser alvo dessa disputa mundial mais de 50 anos depois do homem pisar na Lua? A gente te explica. A Lua sempre teve um valor estratégico e de poder entre as maiores potências do mundo. Mas agora, esse satélite natural tem muito mais a oferecer. A Lua é rica em recursos naturais, como ferro, silício, hidrogênio, titânio e terras raras. Apesar dos custos de extração e de transporte serem altos, alguns desses recursos poderiam ser retirados e trazidos à Terra, onde estão cada vez mais escassos. Em 2008, foi descoberto que a Lua tinha uma grande quantidade de gelo nos polos, o que animou a corrida, já que essa descoberta pode servir para os astronautas beberem água, cultivarem e resfriarem equipamentos. E ainda tem o solo da Lua, que pode ser usado junto com a radiação solar para produzir combustível para foguetes. Outro motivo também é que a Lua contém grande quantidade de hélio 3, uma forma altamente eficiente de energia limpa. E o local ainda pode servir para testar novas tecnologias e ser ponto de partida para Marte. Por tudo isso, a Lua virou alvo de uma nova corrida espacial para a montagem de uma base lunar. Os países dizem que a pesquisa científica está no centro do programa, mas também existem os interesses estratégicos e econômicos. Os astronautas vão investigar a Lua, como afeta a saúde e o desempenho humano, como o homem pode impactar o satélite e como a água e os metais podem ser extraídos. Estados Unidos, China, União Europeia, Índia e Japão estão com planos para missões lunares. Em setembro deste ano, a NASA planeja lançar a missão Artemis II, que levará astronautas para orbitar a Lua. E em 2026, vai lançar a Artemis III, com o objetivo de pousar na superfície do satélite. E o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente agradece a sua audiência e te espera de novo na próxima edição. Até lá!